E aí galera rocheda, beleza? Análise do episódio 13 do novo anime de Hokuto no Ken. E vocês devem estar achando estranho, Thiago, cadê a análise do episódio 12? Bom, o que acontece é que eu viajei esse fim de semana. E se fosse lançar o vídeo, eu acabaria lançando o vídeo muito tarde, né? A análise ficaria muito tarde, seria lançado no meio da semana, né? Depois dos vídeos habituais do canal. Então eu decidi que não iria fazer a análise do episódio 12. Eu deixei para fazer a análise desse episódio, né? Eu vou contar aqui mais ou menos o que aconteceu no episódio 12 para contextualizar esse episódio, né? Antes de fazer a análise desse episódio, o episódio número 13, é que nós temos aí o início do confronto de Kenshiro e Rei contra o clã da presa, né? O início aí da grande batalha, né? Porque o confronto já começou, mas a grande batalha entre o chefe do clã da presa e os nossos heróis. Eu queria pedir desde já para você se inscrever no nosso canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Então vamos agora fazer um resumo do episódio 12, né, que já que não deu para fazer na semana passada. E vamos fazer a análise, o review do episódio número 13, intitulado Uma Armadilha Sangrenta. Bom, o episódio 12, né, falando de uma maneira bem resumida, começa com Ken e o Rei indo até o clã da presa para recuperar o colar do Ko. E no processo eles acabam matando um monte de badernistas do clã da presa. E aí em um dado momento eles se reúnem, né, eles dão uma pausa ali entre uma matança e outra para conversar a respeito da questão do Homem das Sete Cicatrizes. Por que o Rei está atrás desse Homem das Sete Cicatrizes? O Rei revela que no dia que sua irmã foi se casar, os seus pais foram mortos por esse Homem das Sete Cicatrizes e que ela foi raptada por esse cara. Então é por isso que ele está nessa busca para se vingar do cara das Sete Cicatrizes, que matou sua família e roubou a sua irmã. E aí temos a cerimônia também da cremação do Ko. O Kenshiro devolve o colar para Mamiya, mas ele diz que quem obteve o colar foi o Rei, né? Até uma maneira para unir os dois, né? A Mamiya, ela faz um discurso lá com o pessoal da vila e a Lin pergunta por que a Mamiya ela é a líder dessa vila. O ancião revela que os pais da Mamiya foram responsáveis por fundar a vila, mas que no futuro os pais dela acabaram sendo mortos. E quem leu o mangá e assistiu o anime antigo sabe que o personagem que vai ser muito importante daqui a pouco, que é o Yuda. O Yuda, que ainda não foi anunciado, não foi mostrado o design dele nessa versão do anime, mas que é um personagem muito importante que tem uma grande rivalidade com o Rei. Depois de um momento eles se reúnem ali porque eles decidem que vão enfrentar o clã Kiba, né? Vão enfrentar o clã da presa para eliminar os caras e aí a vila poder viver em paz. A Mamiya decide ir junto, mas aí o Rei tem aquele momento machista opressor, né? O Rei rasga as roupas da Mamiya e diz que ela não pode ir porque ela é uma mulher. Então esse momento ele foi replicado no mangá, né? Um momento que pro que acontece hoje em dia é uma questão muito problemática, né? O Rei não deixando a Mamiya ir enfrentar o clã da presa por ela ser uma mulher. Seria bom até fazer um vídeo a respeito disso, porque eu não vejo o Rei como um cara machista, né? Eu tenho uma outra visão sobre isso, né? Até porque essa visão ela é reforçada quando ele encontra aquelas duas crianças, né? Na verdade o Rei ele não é um cara machista, ele é um cara que ele é um cavalheiro, né? Ele é um cara que protege as mulheres. E aí a Mamiya mais uma vez aparece ali com os peitos de fora, né? Como acontece no mangá, né? Inclusive é a mesma cena do mangá, é uma réplica da página do mangá. Só que aí, apesar disso, a Mamiya acaba indo junto, né? O Rei e o Ken acabam indo enfrentar o clã da presa. Em paralelo com esses acontecimentos, os caras do clã da presa estavam chorando pela morte dos seus integrantes, né? Até o líder do clã da presa,
ele fica furioso porque os seus subordinados, que ele vê como filhos, foram mortos por esses dois guarda-costas. Ele acaba inclusive até matando a família inocente num processo, e ele decide que vai atrás dos familiares desses dois lutadores. O pessoal do clã da presa não encontra nenhum familiar do Kenshiro, até porque se eles encontrassem os familiares do Kenshiro, eles estariam mortos, né? Porque os familiares do Kenshiro são os irmãos de Hokuto, né? Então os cabas brabo, é o Raul, é o Toki, é o Jag e etc. Mas eles encontraram uma familiar do rei, justamente a Airi, sua irmã. Então eles acabam capturando a Airi, né, para atormentar ela, para fazer mal a ela. E aí, quando o Kenshiro e o rei chegam para enfrentar o clã da presa, quem aparece é justamente a Airi, né? A Airi aparece ali toda etérea, né, bonita, uma visão bem bela dela posando com um véu, um negócio bem bonito. E o rei já se desespera, né? Ele já solta um Airi! E aí é que termina o episódio número 12, que é uma maneira bem resumida. O que tivemos no episódio 12 foi isso. E aí a gente começa o episódio 13, o rei, ele vê a sua irmã, ele vê a Airi, ele fica desesperado. Só que a Airi no momento ela não reconhece, né? A Airi tá com os olhos fechados, ela começa a agir de uma maneira bem submissa, que talvez esse seja um seu novo mestre. E aí ela pede para que o mestre não seja ruim com ela, porque ela não vai fugir, ela vai ser submissa a esse novo senhor. E aí o rei fica desesperado porque a sua irmã não está reconhecendo, já que ela passou por muitos traumas, ela passou por muitos tormentos nesse mundo cruel de Hokuto no Ken. Só que em dado momento ele pega o véu dela, que ele guardou consigo, e jogou. Inclusive até ele tem uma bela pontaria, porque ele acerta exatamente na cabeça da Airi. E aí ao sentir o bordado do véu, a Airi, ela reconhece o seu irmão, ela reconhece que aquele lá é o rei e fica muito feliz com a volta do seu irmão, mas ao mesmo tempo ela fica muito triste porque ela se cegou. Ela utilizou veneno, botou veneno nos olhos para se cegar, porque ela passou por muitos tormentos na vida e ela não teve coragem de tirar sua própria vida. Então ela acabou tirando a sua visão. E aí o rei vai abraçar sua irmã, só que um dos integrantes do clã Kiba sai de debaixo da terra, o rei faz picadinho do cara, só que quando ele vai chegar até a sua irmã, ela é laçada. E aí a gente se encontra com o chefe do clã Kiba, né? Ele que captura, ele pega a Airi, né, só com a mão, né, porque nesse universo de Hokuto no Ken você tem uma porrada de vilões badernistas gigantescos, e o chefe do clã Kiba é mais um deles. E ele começa a atormentar o rei. Ele pega a sua espada e começa a furar. Ele dá uma furada, na verdade, na Airi, né? O rei fica desesperado porque ele tá machucando a sua irmã. E em um dado momento a gente escuta o rugido. E aí os caras do clã da presa dizem que o Madara tá surtando. Até o chefe do clã da presa disse: por que é que vocês trouxeram um cara tão violento pra cá? Porque se a gente soltar o Madara, a gente não vai poder mais torturar os caras, né? Porque o Madara ele é muito violento, é muito brutal, vai matar os dois. E aí a gente tem a visão do que é o Madara, né? O Madara é um cara do clã da presa que, diferentemente dos outros integrantes do clã da presa, que são caras vestidos de lobos, o Madara ele é um monstrengo, né? O cara tem presas mesmo, ele tem garras, ele age como um animal, né? Ele é bem grotesco, diferentemente dos outros integrantes do clã da presa, que basicamente são caras com canino alargado e com roupa de lobo. E aí o Madara obviamente está muito bravo, está muito nervoso por conta da presença do Kenshiro. A presença do herdeiro do Hokuto Shinken acabou irritando o Madara. E aí o Madara ele parte pra cima do Kenshiro, né? O Kenshiro vai lutar contra o Madara no X1. E o Kenshiro de início ele acerta uma muqueta no Madara. Ele dá uma muquetada na face do Madara e em dado momento o Kenshiro bota o braço assim, como um adestrador de cachorro, né? Que usa aquele negócio acolchoado pro cachorro morder.
O Kenshiro, ele até provoca o Madara para que o Madara mordesse ele. O Madara vai atacar, mas ele não consegue morder o Kenshiro. E o Kenshiro diz que atingiu o ponto de pressão chamado Kyonai. E que a partir daquele momento, o Madara nunca mais seria capaz de morder ninguém. Só que o Madara ele tinha outras habilidades, como bem enfatizou o chefe do clã Kiba. Então o Madara ele tem garras, tem braços fortes e ele tentaria enfrentar o Kenshiro, só que obviamente não daria muito certo, né? Porque o Kenshiro é muito mais do que garras e do que braços fortes. E aí o Kenshiro ele dá um chute no Madara, que até quebra uma das presas do Madara, a presa vai parar na boca do chefe do clã Kiba, até uma provocação contra ele. E aí o chefe do clã Kiba ele acaba tendo um pensamento ali de que o Kenshiro basicamente ele é a encarnação do Deus da Morte. Ele vê o Kenshiro, o Homem de Hokuto, como um Shinigami, é o Deus da Morte. E que é por conta disso que o Madara tá nervoso, tá estressado e tá querendo atacar o Kenshiro. Em um dado momento o Kenshiro simplesmente diz, pode vir cachorrinho. E aí o Madara vai atacar o Kenshiro simplesmente quebra os dedos da mão do Madara e depois afunda a mão no rosto do Madara. Então o Madara ele tá completamente lascado. O chefe do clã Kiba até chama o Madara de volta para recuar. E aí o Kenshiro simplesmente diz que era pro chefe do clã Kiba ter impedido o Madara de atacar desde o início, porque naquele momento já era tarde. O Madara já está morto. E aí, pessoal, o Madara, obviamente ele morreu. Ele morre de uma maneira gloriosa, né? Da cintura para cima dele explode tudo em sangue. E aí temos mais um integrante do clã Kiba eliminado pelo Kenshiro. E aí depois que o Kenshiro mata o Madara, o Kenshiro simplesmente diz que não tá nem aí pra Airi e que ele só tava lá, ele só foi contratado para matar o pessoal do clã Kiba. Então o que eles quisessem fazer com a Airi era problema deles. Se eles quisessem matar ela, podia matar, por ele não tinha problema nenhum. O chefe do clã Kiba fica puto, ele até lamenta porque o Kenshiro não tem familiar, porque ele queria fazer com o Kenshiro o que ele estava fazendo com o rei. Só que aí a Mamiya diz que não, que o Kenshiro tem uma família. O Kenshiro ele fica até temeroso porque ela poderia falar da Lin ou do Bart. Só que aí a Mamiya diz que a família dele na verdade é ela. Ela diz que ela é a noiva do Kenshiro, até dá um beijo meio selinho, né? O Kenshiro fica até espantado, ele fica surpreso com a ação da Mamiya. E a Mamiya diz que ela vai ficar no lugar da Airi, né? Para eles soltarem a Airi, porque ela ficaria no lugar dela. O que a Mamiya queria fazer com isso, pessoal, por um lado, ela estava querendo ajudar o rei, né? Porque dá para perceber que naquele momento ela meio que já tinha alguma coisa pelo rei, só que ela também queria matar o pessoal do clã Kiba, ela queria matar o líder do clã Kiba e ela achava que com as habilidades dela poderia fazê-lo. E aí a Mamiya ela vai lá até o chefe do clã Kiba, tem até dois badernistas que tentam agarrar ela, pegar ela, mas ela joga os ioiôs cortantes dela e mata os dois badernistas. O chefe do clã Kiba devolve a Airi para a Mamiya, só que aí a Mamiya aproveita o ensejo para lançar os ioiôs, né, para tentar matar o chefe do clã Kiba. Os ioiôs da Mamiya não fazem nenhum efeito no chefe do clã Kiba. E aí o chefe do clã Kiba ele agarra a Mamiya, que a Mamiya utiliza 2 espetos. Ela perfura com 2 espetos o peito do chefe do clã Kiba, né, que ele começa a urrar de dor, ele começa a dizer que tá doendo e tal. Só que aí tudo isso era fingimento do chefe do clã Kiba, né? Na verdade ele entortou os espetos da Mamiya e aí ele disse que graças à sua habilidade, né, da sua arte marcial do Monte Rua, ele tem a capacidade de tornar sua pele tão dura quanto aço. E aí a partir desse momento eles começam a atormentar a Airi, atormentar ainda mais a Airi, né? O rei fica ainda mais desesperado, né? Você tem até o pessoal do clã Kiba começa a cortar a Airi, né? E é impressionante como no clã Kiba, como no clã da presa tem anões, né? É impressionante porque
num universo que tem tantos vilões gigantescos, você tem uma gangue com a sua própria divisão de anões. E eles também começam a atormentar a Mamiya, né? A Mamiya até começa se defendendo, mas aí o chefe do clã Kiba, ele quebra os 2 braços da Mamiya, o que faz com que ela fique paralisada. E então eles atormentam as meninas, tem até um momento em que eles começam a tirar facas delas e tal. E o rei cada vez mais desesperado com as coisas que eles estavam fazendo ali com a Aire. Só que apesar disso, o Kenshiro tava simplesmente não ligando. Os caras estavam lá atormentando a Aire, atormentando a Mamiya, o rei desesperado e o Kenshiro lá. E aí o chefe do clã Kiba, ele perguntou: aí tá atormentando aqui a tua noiva, por que você não reage de maneira nenhuma? E aí o Kenshiro fala: eu já te disse, eu fui contratado apenas para matar todos vocês, lixo humano. E aí o Kenshiro, ele fala isso enquanto ele faz aquele gestual dele, que é muito foda, né? Dele craquelando as mãos, né? Dando um track nas mãos, que eu acho foda. E aí nesse tempo aparece o quê? Aparece um idiota, né? Aparece um idiota do clã da presa dizendo que aquilo tudo era blefe, né? Que o cara tava blefando. E o mais engraçado é que o chefe do clã da presa diz que aquele cara é o mais inteligente do clã da presa, né? Ou seja, se aquele idiota que foi provocar o Kenshiro é o mais inteligente, eu imagino qual que é o mais burro. Então ele começa a encher o saco do Kenshiro, né? Porque ele achava que tudo aquilo era blefe, só que não era. O Kenshiro, em um dado momento, simplesmente diz: tira essa boca de esgoto de perto de mim. E aí ele desce o braço em cima do cara, né? Praticamente o Hokuto Yakuretsu Ken em cima dele, né? Soco que só bexiga. O cara sai voando e ele explode numa poça de sangue, assim, né? Como se fosse um fogo de artifício. E aí mais uma vez o chefe do clã Kiba fica puto, fica pistola, ele pega a Aire de novo pra torturar ela. E o rei se desespera mais uma vez, ele diz que não, eu não sou igual a esse cara, eu sou diferente, eu faço qualquer coisa por ela. E aí o chefe do clã Kiba simplesmente diz: ah, se você faz qualquer coisa por ela, então mate o homem de Hokuto. E aí, basicamente, a gente tem o início, a gente tem o set para a grande luta entre Kenshiro contra a Rei, né? O rei lutando aí para tentar salvar a irmã e o Kenshiro lutando contra o rei para se proteger, né? Para que ele pudesse ali enfrentar o pessoal do clã da presa, né? Apesar de que de início o Kenshiro diz pro rei voltar à racionalidade, né? Porque eles dois juntos poderiam facilmente acabar com o clã da presa. E eu acho curioso porque no final desse episódio eles têm toda uma questão de: ah não, se Hokuto e Nanto se enfrentarem, ninguém sabe o que vai acontecer. O que é bizarro porque o anime começa com a luta entre Hokuto e Nanto. O mangá e o anime começam com o Kenshiro de Hokuto contra o rei, contra o Shin, na verdade, de Nanto. E é curioso porque posteriormente acontece um retcon dessa questão. Passa a ser mandatório, passa a ser obrigatório que os lutadores de Nanto e de Hokuto se enfrentem. Mas nesse início ainda era uma coisa muito catastrófica um lutador de Hokuto enfrentar um lutador de Nanto. E é curioso que no final o chefe do clã Kiba diz que Hokuto e Nanto são artes marciais equivalentes. O que eu sinceramente discordo. Dá pra perceber claramente que Hokuto é muito mais forte do que Nanto. Tanto o mangá quanto o anime, o clássico e esse, deixam bem claro que Hokuto é a arte marcial mais forte desse universo. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo analisando o episódio número 13 do novo anime de Hokuto no Ken e trazendo o episódio 12 de uma maneira mais resumida. Próximo fim de semana, pessoal, eu mais uma vez vou viajar. Então, em relação ao episódio 14, eu vou fazer o possível, né? Eu prometo assim, que eu vou fazer o possível para trazer uma análise, nem que seja uma análise mais curta, sem muita edição, né? Eu vou tentar fazer o possível para analisar o episódio 14, diferentemente do que aconteceu com o episódio 12. Eu vou ver se eu consigo fazer
nem que seja para colocar muito tempo depois, algum tempo depois, né? Porque o próximo episódio basicamente é a grande luta entre Kenshiro e Rei. Então é um momento épico, um momento de ápice que nós temos em Hokuto no Ken. Mas o que é que vocês acharam desse episódio? Vocês gostaram dessa nova abordagem que o anime atual tá dando para Hokuto no Ken? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!